Oi, gente! Hoje a gente vai entrar aí num dos últimos tópicos aí da nossa disciplina e a gente vai falar um pouquinho sobre a logística verde. A logística verde é a parte da logística que se preocupa com aqueles aspectos e os impactos que podem ser causados no meio ambiente decorrentes da atividade logística. Então, assim, muitas pessoas confundem a logística verde com a logística reversa e acham que é a mesma coisa. Mas, na verdade, não é. A logística verde, ela vai tentar minimizar o impacto ambiental, não só ali daqueles resíduos que a logística reversa tenta trazer de volta aí na cadeia de suprimentos, mas também em todos os momentos ali onde a gente tem algum tipo de atividade logística, né? A logística verde ela vai tentar diminuir esses impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos produtos. E a gente vai falar um pouquinho aí mais para frente sobre esse ciclo de vida dos produtos. Então, quando a gente fala de logística verde, ela é muito maior do que a logística reversa. A logística reversa é uma parte da logística verde, porque a logística reversa é uma ferramenta dentro da logística verde para justamente diminuir esses impactos ambientais. Como que começou o início, né, por esses conceitos e por essa preocupação da logística verde? Né? Coisas que a gente já viu, a poluição ambiental, né, o aumento dos gases da atmosfera, porque a maioria dos gases que destroem a camada de ozônio derivam das atividades industriais, consequentemente de todo esse processo logístico, principalmente o transporte, né, que gera uma quantidade de CO2 muito grande. Taxa de contaminação dos recursos naturais decorrentes das atividades poluidoras, decorrente de acidentes industriais. Né? A gente teve aí no Brasil recentemente 2 acidentes envolvendo as barragens, né, que causaram uma destruição muito grande aí no meio ambiente. E a necessidade de desenvolvimento de projetos que visassem essa preservação ambiental dentro das atividades logísticas das empresas, né? Então, a partir daí, vem esse objetivo da logística verde, surge a logística verde, até com várias legislações relacionadas a isso, com o objetivo de coordenar todas essas atividades ao longo da cadeia de suprimentos, de uma maneira que o custo para o meio ambiente seja o menor possível. Alguns exemplos de ações que podem ser adotadas pelas empresas, pela sociedade, né? Aqui a gente está falando principalmente da questão das empresas mesmo, né? Uma vez que toda a área de logística tem a ver aí com as atividades empresariais de armazenamento, de distribuição de produtos, né? Então, coisas simples que podem ser adotadas para diminuir os impactos ao meio ambiente. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, otimização de rotas de transporte, visando diminuir a quilometragem rodada, diminuir o tempo que o caminhão está vazio. Isso economiza combustível, gera menos gases na atmosfera. Utilização de caminhões mais aerodinâmicos para também reduzir o gasto de combustível. E assim, gente, a logística verde ela acaba que está muito atrelada também à redução de custos. A gente vai ver no próximo slide. Substituição do diesel por combustíveis alternativos, uso de fontes de energia alternativas para caminhões refrigerados, né? Quando a gente vê aí em países mais desenvolvidos, principalmente, o uso de energia para manter os caminhões refrigerados é geralmente energia do sol, que se colocam placas no próprio caminhão para aproveitar a energia do sol e não ter que utilizar energia elétrica ou a própria queima de combustível para conseguir manter ali a temperatura dos caminhões refrigerados. Seleção e uso de embalagens recicláveis. A quantidade de empresas que a gente vê hoje que adotam a utilização de embalagens recicláveis nos nossos produtos. A gente já viu o caso da Natura, né, que há muito tempo a Natura faz isso, mas tem diversas outras empresas que elas têm apresentado seus produtos em embalagens que são recicláveis, em produtos que são recicláveis. Você vai comprar caderno hoje, você tem caderno que é feito de folha reciclável, dá para ver que é uma folha mais amarelinha, né? Então, isso tudo aí tá embutido aí dentro da logística verde. Um outro exemplo, utilização de painel de energia solar, telhados ecológicos, entrada de luz natural. Então, projetos novos
de galpões, de indústrias, de fábricas, eles já pensando na questão da logística verde, eles já contemplam entrada de luz, né, o engenheiro, o arquiteto, quando vai fazer, geralmente engenheiro, né, quando vai fazer o projeto, ele já pensa em qual lado que o sol vai estar, onde que pode colocar uma entrada de luz para evitar a menor quantidade de tempo possível com lâmpadas ligadas, por exemplo. E aí, gente, tem inúmeras outras ações que são adotadas dentro aí da logística verde. Uma ação que é uma das mais completas, vamos dizer assim, dentro da logística verde, é o que a gente chama de avaliação do ciclo de vida do produto. O que é essa análise? É uma análise que é feita em todas as etapas do processo produtivo, desde a matéria-prima até o pós-consumo, que a gente vê aqui na logística verde, né? A logística reversa do pós-consumo. Então, como eu falei, a logística verde ela vai desde lá do início, né? Da colheita lá da matéria-prima, se for um produto agropecuário, da extração daquela matéria-prima, até o pós-consumo lá no consumidor. Inclusive pensando aí na destinação a destinação final daqueles resíduos que não podem ser mais aproveitados, né? Então, essa avaliação do ciclo de vida do produto, ela vai desde o início lá da cadeia produtiva até o final aqui, onde a gente pode reciclar esse produto, retornar ele de novo aqui para a cadeia de suprimentos. Tem algumas nomenclaturas específicas aqui, do berço ao portão, berço ao túmulo, né? A gente não vai entrar muito em detalhes que são as questões mais técnicas mesmo de quem faz esse tipo de avaliação. A gente está tendo aqui uma ideia do que seria esse tipo de avaliação. Aí, gente, em cada elo aqui dessa cadeia de suprimentos é feita uma avaliação do impacto. No processamento de matéria-prima, qual que é o impacto de todas as atividades logísticas dessa matéria-prima, do transporte, do armazenamento, da limpeza dela, da distribuição? O que isso vai causar no meio ambiente de impacto negativo? A mesma coisa aqui na distribuição, o consumidor. Depois, o que a gente pode fazer para melhorar aqui a utilização dos resíduos gerados por esse produto? A gente pode reaproveitar? Então, é feita uma análise de toda a cadeia de suprimentos. E ali é identificado quais são os pontos críticos, quais são os pontos, as atividades mais poluidoras, as atividades mais degradadoras do meio ambiente, visando diminuir esse impacto no meio ambiente. Aí, para exemplificar melhor, eu vou mostrar um videozinho para vocês, bem bonitinho, que dá para a gente entender direitinho como que é feita essa avaliação do ciclo de vida do produto. Ao ver o globo girando, talvez você tenha imaginado o nosso planeta e pensado no que ele mais precisa: um futuro mais sustentável para as pessoas. É o que todos queremos, inclusive nosso amigo Kim. Nada como o sono para renovar as energias. As reservas de água potável estão cada vez mais escassas, no planeta e na casa do Kim. Economizar não é exatamente o forte desse rapaz. Pelo jeito, os recursos alimentares também andam escassos por aqui. É hora de pensar no reabastecimento. É difícil a escolha entre tantas opções. Você pode estar pensando que esse potinho de iogurte teve uma vida breve entre o freezer da mercearia e a lixeira. Mas quem disse que esse foi o final da história? E mais, quem disse que a mercearia foi o começo? Muitas etapas já rolaram e ainda vão rolar no ciclo de vida deste produto. Para entender melhor como isso funciona e quais os seus impactos, existe uma ferramenta bastante eficiente: a avaliação de ciclo de vida. Quer um exemplo? Vamos analisar então o ciclo do próprio potinho de iogurte.
Tudo começa com a extração de matérias-primas. Entre mil outras coisas, o petróleo serve para produzir o plástico do potinho, que vai proteger o conteúdo. Também temos o leite, que é usado para fazer o iogurte. O morango, que dá o sabor. E a tampinha de alumínio para vedar. São muitos processos diferentes. Cada um deles exerce vários tipos de impacto sobre o meio ambiente. E o ciclo está apenas começando. Em vários momentos, há necessidade de transporte. Depois temos o armazenamento, a distribuição. É um longo percurso até o consumidor. E como eu disse, a história não acaba no lixo, não. Este potinho pode ser reciclado, dar origem a um novo produto. E o ciclo recomeça. Ou melhor, continua. A ACV faz uma análise rigorosa dos impactos ambientais de todas as etapas do processo produtivo. Essa análise tem auxiliado as indústrias a tomar decisões para melhorar processos, produtos e serviços. Como deu para perceber, todo e qualquer elemento do universo, inclusive nós mesmos, tem seu ciclo de vida. Agora que você viu como isso funciona, vai ser irresistível prestar atenção ao ciclo de vida de cada mínima coisa ao seu redor e comparar os impactos de cada produto para fazer escolhas conscientes de verdade. Voltando aí, então, tem outra estratégia, né, que as empresas adotam, né, e que também é inerente aí à legislação de muitos países, que é o que a gente chama de selos verdes ou certificação verde, é mais conhecida como selo verde. Essas certificações, elas são chamadas de certificações de sustentabilidade. E foram criadas para justamente auxiliar a gente que está consumindo a saber quais empresas que fizeram aquele tipo de avaliação que a gente acabou de ver do ciclo de vida do produto. Qual empresa que não está poluindo? Qual empresa que não está desmatando? Então, por meio dos selos verdes, a gente consegue ter uma ideia de que tipo de prática sustentável que a empresa está adotando. Aí a gente tem vários tipos de selos verdes, que vão falar se a empresa possui eficiência energética, como que ela faz a gestão da água, certificados que falam que aquele produto, principalmente no ramo alimentício, é orgânico ou é vegano, porque para a certificação orgânica ou vegana, os produtores eles precisam seguir vários tipos de normas relacionadas à proteção do meio ambiente, então tá interligado isso, e várias outras atividades de como que essas empresas lidam com essas atividades, se elas fazem gestão dos seus resíduos, se elas promovem a biodiversidade da flora, da fauna. Então, a gente tem várias categorias. A gente tem, gente, categorias de selos verdes, a gente tem os selos verdes que são mais completos, que pegam a análise da empresa em todo o ciclo. A gente tem selos verdes menores, selos verdes que falam simplesmente sobre o tratamento de resíduos da empresa. Então, assim, não é porque também uma empresa ela tem um selo verde que ela não vai poluir nada no meio ambiente ou que ela não faz nada de mal, vamos dizer assim. A gente tem categorias de selos verdes. A gente tem selos verdes mais completos e selos verdes de partes da cadeia produtiva. Mas, de toda maneira, quando a gente vê uma empresa que possui algum tipo de selo verde, a gente entende que ela está adotando alguma prática, pelo menos, que seja legal aí com o meio ambiente e que seja acolhedora aí, pensando realmente nas gerações futuras. As vantagens da empresa, né, olhando pelo ponto de vista da empresa, tá? As vantagens da empresa adotar uma certificação verde primeiramente aí, né, geralmente as empresas buscam isso por questão de marketing, né? Por quê? Porque quando a empresa ela possui um selo verde, isso dá um valor agregado à marca.
A gente vê que as empresas que possuem uma certificação verde, os produtos delas podem ser até mais caros, né? Então, a empresa ela passa a ter uma melhor imagem frente ao consumidor, porque aí o consumidor olha e fala, nossa, essa empresa está preocupada com o meio ambiente, né? Mas não é só isso. A gente tem também redução de custos, porque geralmente quando a empresa adota algum certificado, alguma certificação verde, algum selo verde, ela está indiretamente fazendo uma reestruturação do seu processo produtivo de maneira à redução de uso dos seus recursos, principalmente água e energia e as próprias embalagens. Então, isso indiretamente faz com que a empresa tenha uma redução de custos final lá na produção dos seus bens. Outra vantagem é a potencialização de parceiros de negócios e novos clientes, né? O ramo da logística verde, o ramo da sustentabilidade está crescendo muito justamente porque as pessoas estão voltando esse olhar para a sustentabilidade e para a preservação do meio ambiente, mantendo, claro, a gente já viu o que é sustentabilidade, mantendo a produção. E, além do mais, gente, o que é mais importante, que quando a empresa adota algum tipo de estratégia nesse sentido, ela vai contribuir para um planeta mais sustentável. Aqui tem alguns exemplos de certificações sustentáveis aqui no Brasil, são só alguns exemplos, tá, gente? A gente tem vários outros, é só a gente procurar por um selinho no produto. Você pega o produto ali, eu tenho certeza que esses aqui vocês já viram. Por exemplo, quem compra um eletrodoméstico costuma ter esse selinho, aí é da Procel, tem vários tipos de selos específicos da Procel, esse aqui é o Procel Edifica, que ele vai promover o uso racional de energia em todas as fases das edificações, então tem a ver principalmente com as instituições públicas e privadas, construções, certo? Mas a gente tem o de eletrodomésticos também, que também tem esse selinho, eu acho que eu coloquei ele lá no final. A gente tem um outro selo que é a LEED, Liderança, Energia e Design Ambiental. Também é específico para edificações e o uso dele é internacional, utilizado em 143 países, que permite, né, que tem o objetivo aí de incentivar os projetos e obras de engenharia, de edificações com foco na sustentabilidade. Então, é a construção de projetos sustentáveis, como eu falei, telhado sustentável, uso de energia solar, utilização de luz natural dentro das empresas. A gente tem também o Carbon Trust, que vai certificar as indústrias, considerando o consumo de energia e as emissões de gases de CO2 na atmosfera e o consumo de água. Outro que a gente tem é o BREEAM, ele é utilizado para avaliar o desempenho das medidas de redução do impacto geral gerados aí pela atividade da construção civil. A gente tem Forest Stewardship Council. Esse aqui eu tenho certeza que você já deve ter visto ele em algum lugar. Ele tem muitos produtos que a gente utiliza, pode observar. Ele certifica áreas e produtos florestais, como toras de madeiras, móveis, lenha, papel, nozes, sementes, né? Então, tudo que é derivado aí dos produtos florestais, né, da madeira, as empresas que adotam o manejo correto ali dos princípios e respeitam as leis ambientais, inclusive não só questões ambientais, mas também os direitos dos povos indígenas, eles têm esse selinho. A gente tem aí a ISO 14000, que é muito famosa, que eu vou deixar até um vídeo para vocês assistirem com mais detalhes aí sobre a ISO 14000. Aqui no Brasil, ela é orientada aí, seguindo as normas da ABNT, mas a ABNT é como se fosse uma representação só da ISO, porque a ISO ela é regida pelas normas da própria ISO, tá? Que é um organismo internacional. E ela vai certificar aí aquelas empresas que possuem um sistema de gestão ambiental. Então, assim, a ISO é uma das certificações verdes que a gente tem aqui no Brasil mais completas e é também uma certificação verde internacional. Aí dentro ainda da série ISO, a gente tem a ISO 26000,
que tem a ver com questões sobre responsabilidade social dentro da empresa. A gente tem também a ISO 5001, que está relacionada à gestão de energia, e a OHSAS 18001, que está relacionada com a gestão da segurança e saúde ocupacional dentro da empresa. Tá? E só falando aqui de novo da ISO 14001, que é a ISO específica da gestão ambiental, a gente tem a série 14.000, que são várias normas, cada uma para uma parte específica ali de dentro da empresa, sendo que a mais completa é a 14.001, né, que as empresas mais procuram obter. A gente tem um outro selo também, esse daqui eu também já vi, ele é muito presente nos pacotes de café, nos produtos derivados aí do café. Ele certifica produtos agrícolas como frutas, café, cacau, chás. É uma certificação socioambiental que prima aí pelo respeito à biodiversidade e aos trabalhadores rurais envolvidos no processo da produção agrícola, né? Porque assim, a gente tem, ainda muitos problemas relacionados à mão de obra forçada, à mão de obra infantil nas nossas fazendas. A gente pode até achar que não, mas tem. Então, essa certificação leva a questões ambientais e também as questões sociais ali de adoção de mão de obra para colheita, né? Utilização somente de mão de obra com carteira assinada, mão de obra de pessoas que realmente podem ter ali o seu trabalho, e não utilização de mão de obra infantil ou mão de obra forçada, trabalho forçado. A gente tem também a certificação EcoCert, que certifica alimentos orgânicos e cosméticos naturais. Isso está muito em alta, né, gente? Cosméticos que são orgânicos, que não foram testados em animais, cosméticos que não utilizam nenhum tipo de matéria-prima animal na sua fabricação. A gente tem também a certificação do IBD, que é o Instituto Biodinâmico, que certifica também alimentos, cosméticos e algodão que sejam orgânicos. A gente tem também o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que eu falei para vocês que é o da Procel, é um pouquinho diferente do primeiro lá, mas é a certificação aquela que a gente vê quando a gente compra um eletrodoméstico novo, que vem um selinho assim na frente, se aquele produto é A, se aquele produto é B, se aquele produto é C. Então, é esse daqui, é o da Procel. E a gente tem um último aqui, não são só esses, como eu falei, aqui são só alguns exemplos, que é o SESV. A certificação SESV, ela procura testar oficinas mecânicas, tanto em práticas e técnicas como em práticas ambientais, né? Então, assim, muitos desses aqui, gente, pode ser que a gente às vezes não veja, porque eles vão certificar lá a indústria, não necessariamente um produto, né? Os que são de produtos, é simples da gente ver. A gente pega um produto lá, você pega o produto, você vê a embalagem, você vai ver um selinho verde, tá? Aliás, o selo não precisa ser verde, né? A gente tá vendo aqui que tem outra cor, mas a gente vai ver uma certificação que é um tipo de certificação verde. A família ISO, só para complementar aí, porque eu acho muito importante, por isso que eu separei aqui só um tópicozinho, como eu falei, a série ISO, gente, aqui no Brasil, ela é mantida, né, pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas internacionalmente ela é desenvolvida pela International Organization for Standardization. Parece até propaganda lá do Cacete e Planeta, né, das organizações Tabajara, mas não é não, gente, é assim mesmo que escreve. Só que ela é conhecida ali pela sigla ISO, né, e a ISO, a família da ISO 14.000, ela vai estabelecer as normas que as empresas têm que seguir para fazer uma boa gestão ambiental dentro ali das suas atividades. E aí, para que a empresa obtenha essa certificação, gente, é um processo bem assim complicado, mas a partir do momento que a empresa ela já tem esse processo estabelecido, fica mais fácil. Criar o processo, às vezes é um pouco complicado, e aí a empresa ela vai se submeter a auditorias periódicas que vão ser realizadas por uma empresa terceira que vai fazer aquela certificação e falar, olha, você está atendendo todos os padrões de gestão ambiental dentro das suas empresas, dentro da sua empresa.
E aí, você tem uma auditoria hoje, você pode ter uma auditoria daqui 3, 4 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, para ver se você continua fazendo todas aquelas ações. Porque se você não está fazendo todas aquelas ações, você pode perder a sua certificação ISO, né? E a ISO é uma das mais reconhecidas, é uma da certificação verde que as empresas mais procuram. Mas tudo depende também, gente, do ramo mesmo da empresa, né? A gente viu alguns exemplos aí de selos verdes, tem inúmeros outros exemplos, depende muito do tipo de produto que a gente está falando, vai procurar aquele tipo de certificação que mais atende à sua realidade, que mais é possível que a empresa faça também, porque tem muitas empresas que pode ser que às vezes elas também não consigam adotar uma gestão ambiental ou adotar um processo limpo em todo o segmento, né? O ideal é que as empresas busquem isso, busquem fazer uma limpeza dos seus processos produtivos, desde a extração da matéria-prima até a coleta do produto lá no cliente, no pós-consumo, para pegar aquele produto e trazer de volta. O ideal é que a empresa adote ferramentas de minimização dos impactos ambientais. E a gente sabe que isso ainda é muito difícil, né? Essa questão aí de pegar de volta os produtos que estão lá no final da cadeia produtiva é um empecilho que a gente tem enorme. Quando a gente pensa, por exemplo, em pilhas, baterias, embalagens de agrotóxico, de fertilizantes, isso tudo aí não poderia ir para o meio ambiente. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem uma rede estabelecida de coleta desses produtos. Né? A gente em casa, a gente fica sem saber o que fazer com as pilhas. A gente sabe que tem um ou outro ponto, mas não é uma coisa muito fácil de você descobrir, fácil de você fazer. A mesma coisa com os produtores rurais, com as embalagens de fertilizantes, né? Mas, enfim, a aula é para vocês terem uma ideia aí do que é certificação verde, né? Do que são selos verdes. E, no mais, a gente fica por aqui. Agradeço a atenção de todos. Até mais!